Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para o estudo e pesquisa da mediunidade. Pedimos às equipes de todos os nossos protetores, os nossos benfeitores, os professores do além, que possam vir auxiliar a Eli e a Araci nesse trabalho de estudo e pesquisa da mediunidade, para poder passarmos para nós todo esse estudo com clareza, com discernimento, que as nossas equipes possam nos auxiliar durante todo o nosso período de estudo. Rogamos às equipes de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, André Luiz, que venha nos proteger, nos iluminar nesse ensinamento de amor e caridade, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje o Evangelho, segundo o Espiritismo. A fé que transporta a montanha. E quando nós temos essa compreensão da mediunidade, esse texto, ele é claríssimo. Claro, porque nós podemos compreendê-lo com profundidade. Porque quando nós não temos o conhecimento da mediunidade, o nosso entendimento a nível de evangelho, do evangelho segundo o Espiritismo, porque é o evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, evangelho dos espíritos, da doutrina dos espíritos, o que fazer com a alma, o que ajudar, porque Espiritismo é estudo da alma, como que a alma fica após a morte. Quem somos nós? Quem é minha alma? Quem é meu perispírito? O que eu sou? Da onde eu vim e para onde eu vou? Então, entendendo isto, da doutrina dos espíritos, o evangelho fica fácil, racional, lógico, claríssimo para todos nós. Poder da fé. Então, chegou até Jesus um homem que, posto de joelho, disse ao Cristo: meu filho é lunático. O que era lunático naquela época? Eram os médiums, as pessoas que recebiam os espíritos. E como as incorporações, elas eram assim ostensivas. Nós vimos até outros tempos atrás as manifestações ostensivas. Hoje, nós temos as manifestações mais inteligentes, de mente para mente. Mas naquele tempo, como há pouco tempo atrás, e vemos até hoje manifestações em algumas igrejas, em alguns locais, a manifestação bem acentuada dos espíritos, mostrando ainda essa capacidade do médium de absorver os fluidos e se manifestar de uma maneira física bastante ostensiva. E esses espíritos que então chegaram lá, que levaram para o Cristo, para os apóstolos, quer dizer, o processo de desobsessão, o processo obsessivo daqueles médios que ali estavam, foram pedir ao Cristo e disseram que os apóstolos, os outros trabalhadores, não haviam socorrido. Então, o que era um lunático naquela época? Era atividade elétrica anormal, excessiva, sincrona, de grupos de neurônios, levando às manifestações neurológicas. Nós estudamos isso, que a ação dos fluidos afeta a nossa mente, nossos neurônios, sistema nervoso central. Todo médium que estuda sabe disso. Então, nós temos essa frequência vibratória da entidade e que ela faz com que nós nos desequilibramos temporariamente com a ação dos fluidos dos espíritos. Quando o pai falou, cai no fogo, o que significava?
Antigamente, na época do Cristo, quando se falava fogo, estavam dizendo de personalidade, caráter. Então, significava: meu filho cai no fogo. Ele ficava ímpio, autoritário, orgulhoso, presunçoso, vaidoso. Ele ficava bravo. Então, quando havia essas incorporações em que o espírito vinha, nós conhecemos isso, o médium que vai ao centro espírita e vê as incorporações, ele sabe que aparecem os espíritos autoritários, orgulhosos, presunçosos, vaidosos, porque eles se manifestam. Então, naquela época, quando surgiam esses espíritos, ou encarnado ou desencarnado, diziam que era o fogo, o caráter do fogo. E muitas vezes na água. Então, qual era o caráter da água? Quando surgia a indolência, os espíritos desgostosos, submissos, preguiçosos, inconstantes, a incerteza, o medo. Nós que estamos acostumados com as manifestações dos espíritos, podemos ver espíritos com medo, espíritos preguiçosos, espíritos desgostosos, espíritos tristes, infelizes. Então, apenas era um meio de dizer ao Cristo que, ora, seu filho ficava bravo, revoltado, ora, seu filho ficava preguiçoso, doente, medroso, infeliz com a ação dos espíritos. Lembrando que a doutrina dos espíritos, ela é o cristianismo redivivo. E é isso que Jesus estava ensinando naquela época, como socorrer os espíritos. Apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar. Então, levaram-se aqueles que podiam curar e não puderam curar. Eis o que Jesus disse: ó raça incrédula e depravada. Olha o que ele falou, que aqueles que não aprendem são incrédulos e depravados. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, o que Jesus disse? Pega essa montanha de problema, pega essa montanha de fluidos densos, de agressividade, de ódios, de vingança, de preguiça, de ociosidade, tudo que é trem ruim, tira daqui e põe para lá. É isso que vocês estão aprendendo. Tira o ódio, tira a raiva, tira a vingança, tira as coisas ruins. Isso é o cristianismo. É isso que ensinou o grande mestre Jesus, que ainda não é bem entendido, mas é isso daí. Por quê? Não podemos nós expulsar os demônios, porque demônio naquela época significava espíritos, daimon, que eram espíritos protetores, espíritos familiares. Então, depois que degenerou isso daí, que criou esse demônio de pata, de rabo, de chifre, mas naquela época isso não existia. Os demônios eram os espíritos familiares e amigos que apareciam e se comunicavam na época do Cristo. E o que impediu? Quem era essa raça depravada que Jesus colocou que seriam aqueles que deveriam dar continuidade? Então, ele falou que nós, médios, somos nós, médios, hoje, vamos passar para o dia atual, que nós criamos para estudar, para trabalhar, para crescer, para produzir, uma montanha de dificuldade. Dificuldade para aprender, dificuldade para rezar, dificuldade para assistir aula, dificuldade para atender. São os médios que criam montanhas de dificuldades, de resistência. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso. É a resistência do crescimento, do impedimento. É o médio que tem má vontade, que ele não quer crescer, não quer produzir. Os preconceitos de rotina.
Então, ele tem um preconceito porque é índio, porque é preto, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque aquele é feio, porque aquele é gordo, porque aquele é bonito. E aí ele não aprende, porque ele tem preconceito de raça, de cor, de credo e de tudo mais. O egoísmo, os médios egoístas que nada querem, médios que têm mais interesses materiais, se preocupam muito mais com a vida da matéria do que com o preparo da alma após a morte. As paixões orgulhosas que se apegam às suas paixões, a cegueira do fanatismo. Então, são esses médiuns que não puderam curar, porque não estavam prontos, porque não estavam preparados, porque não se organizaram, porque não aprenderam, porque não buscaram um estudo melhor para fazer o trabalho socorrista. O que é incredulidade? O que é não ser credo e não dar continuidade ao trabalho? É a falta de amor. Será que nós somos capazes de amar ou nós precisamos da partícula do amor de Deus? Todos nós, espíritas, trabalhadores da última hora, só podemos trabalhar com a partícula divina. Não tem como nós, médios, não irmos até Deus e pedirmos a Ele que nos envie uma partícula do seu amor, um átomo do seu amor, o mínimo do seu amor, para que nós possamos curar e aliviar. Esta é a fé. Aquele que tem fé em Deus, aquele que acredita em Deus, ele pode vencer. Então, existe a fé divina e a fé humana. Então, se eu não crer em Deus profundamente e não crer que eu, filho de Deus, também posso realizar, crescer e produzir, eu nada serei, eu nada tenho, eu nada farei. O médium, noutra acepção, entende-se como a fé, a confiança em si mesmo. Então, se nós confiarmos na nossa capacidade, no nosso estudo, no nosso aprendizado, nós o faremos. Todos nós que estamos aqui já trabalhamos com os espíritos obsessores, inimigos, adversários, doentes, maus, perversos, todo e qualquer caráter. Porque à medida em que nós nos preparamos, nós deixamos de ter medo e nós nos sentimos fortes e seguros no processo de alívio e reconforto. O médium, à medida em que ele cresce, ele tem uma lucidez, quer dizer, a evidência, a percepção, a análise que permita que veja em pensamento. Então, quando nós estamos trabalhando com uma determinada clareza, nós somos capazes de orar e ver através da oração, ver através da prece aquilo que estamos realizando. Vemos os espíritos, vemos o socorro, vemos a assistência, vemos uma equipe que chega, outra equipe que leva os espíritos. Então, essa lucidez que o médium se prepara, isso daí é extremamente importante. É isso que está no Evangelho. O que eu estou falando aqui, busque no Evangelho e você vai encontrar essas mesmas palavras que estão aqui no nosso texto para você entender o Evangelho. Os meios de chegar lá, as metas que se quer alcançar. Então, nós, médios, temos os meios que vocês estão estudando. Qual é os meios? Os nossos meios são conhecimento do fluido, a desmagnetização do fluido, a mudança do padrão vibratório, tirar o fluido enegrecido, colocar o fluido luminoso, explodir as energias negativas, desmagnetizar, destruir o mal e colocar o fluido benévolo. Essa é a meta que se tem que alcançar. Mas é isso que fala o Evangelho também. E aquele que possui o caminho, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Jesus disse? Eu sou um médium com conhecimento, desenvolvimento e experiência para curar,
para ver, para enxergar. Cristianismo é a mediunidade em atividade. Isso que é cristianismo. E nós precisamos entender isso. Essa é a grandiosidade. E Jesus foi buscar os médios e trabalhadores nas pessoas simples, naqueles que podiam realizar o bem. Ele não foi buscar lá em cima, nos ricos, nos sacerdotes, não. Ele buscou a simplicidade dos médios que podiam trabalhar junto dele. Que o médium preparado tem a certeza de atingir determinado fim. O que ele quer, aonde ele vai alcançar em relação à sua família, aos obsessores, aos espíritos doentes, ao caráter da nossa família, tirando a obsessão, tirando esses espíritos maus, perversos, preguiçosos, inúteis, vazios. Esse é o nosso trabalho. Ora, nossa família está no fogo, ora, nossa família está na água. E é isso que nós precisamos entender. Essa mudança de caráter sobre a ação dos espíritos que ali estão na nossa casa, na nossa família. Nós somos o ceareiro da última hora. E tem a certeza de realização, tem a certeza que ele vai socorrer, tem a certeza que ele vai levar para uma escola, um parque de evangelização, um pronto-socorro, um educandário. É isso que nós temos certeza, porque nós trabalhamos numa ordem do cristianismo, na ordem crística de trabalho redentor. O poder da fé é irresistível. Qual é esse poder? O poder está na ação magnética de modo direto ou indireto, que é, o que é o magnetismo? É a ação que nós temos em todo o nosso perispírito, da eletricidade e do magnetismo, uma que atrai, outra que empurra, que é a ação eletromagnética. Eletricidade sai para fora, magnetismo adentro. Então, isso faz assim 24 horas, nossa vida inteira. Os astros, as estrelas, os sóis, o firmamento, tudo faz isso. Tum, tum, Sol, Lua, Marte, Júnior, tudo. Faz parte do universo. Tudo vibra, tudo se movimenta, nada se perde, tudo se modifica. E nós, médios, modificamos as qualidades dos fluidos. Então, onde tem o mal, essa é a prece de Francisco de Assis. Quem conhece a prece de Francisco de Assis sabe disso. Aonde tem o ódio, eu transformo em amor. Quer dizer, eu solvo o ódio, eu desmancho o ódio e coloco a partícula divina do amor de Deus. É isso que é o poder, uma fé irresistível, vencedora, construtora de um mundo melhor. Uma fé ardente, uma vontade dirigida para o bem. Então, nós queremos fazer o bem, nós vamos fazer. Mas não tem como você colocar o bem em cima da sujeira. Eu preciso tirar o egoísmo, o ódio, a preguiça, a maldade. Eu preciso limpar para colocar uma coisa boa. Eu não posso botar no meio de um fluido todo desajustado uma luz, a não ser que eu faça uma explosão. Porque se ali tiver um aglomerado de muito fluido ruim, eu posso buscar uma energia explosiva e solver tudo aquilo simultaneamente. Mas isso é a vontade, o desejo e a realização. Quais são os intermediários? Qual é o agente do Cristo? Qual é o agente que trabalha em todo esse universo, Filho de Deus? Somos nós, homens, mulheres. Somos nós, médiuns, agentes intermediários. Quando nós lemos os livros dos Espíritos, todos nós somos médiuns. Em todas as religiões, em todos os credos, um mais do que o outro. Os agentes de Deus estão em todos os locais.
E à medida que ele estuda ou aprende, ele desenvolve esse potencial dentro de si mesmo. Então, o médium é aquele que atua no fluido cósmico universal, que nós aprendemos a buscar e trazer o fluido cósmico para elaborar, curar, aliviar, abrandar, fazer os fluidos curadores, fluidos regeneradores, fluidos vitais. É isso daí. Então, quando nós entendemos isso, está tudo certo. Dá uma impulsão irresistível de um grande poder fluídico de que não passam de um efeito de uma lei natural. Todo médium que ele age, aonde ele estiver e tiver essa fé ardente, vai acontecer isso, porque ele vai rogar para Deus e o vai fazer. Assim foram as benzedeiras, curadeiras e todos aqueles que tinham e podiam curar, aliviar e abrandar, porque a fé era grandiosa e tinham a fé em Deus de uma forma gigantesca e tinham confiança em si mesmo, que assim o podiam fazer. Como que realizam tudo isso? Os médios, eles buscam o fluido cósmico universal, que é que vocês aprendem que toda a prece, nós temos que ir até Deus, ir ao fluido cósmico universal, usar o nosso magnetismo humano de atração e repulsão, porque essa é a nossa força, é a força explosiva, é a força de atração, é a nossa vontade de curar, aliviar, abrandar, colocar as coisas no lugar certo. A fé, com absoluta segurança, realizam o que nós desejamos. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar constantemente na nossa vontade de realizar o bem. Porque nós, quando nós questionamos, onde que está a justiça divina? A justiça divina está em todas as criaturas que Deus criou. É aqueles que podem diferenciar o bem do mal. É aquele que impede o mal. Então, todas as criaturas que Deus criou, vamos colocar viventes na Terra, são responsáveis pela justiça divina, porque ele traz dentro dele o código de comportamento ético e moral na sua alma. Então, ele sempre irá levar avante a mensagem de melhora, de crescimento e de aprimoramento. Então, é isso que nós desenvolvemos em nós. Todos esses valores éticos e morais para influenciarmos as almas, os nossos parentes, amigos e familiares, aonde quer que eles estejam. A fé religiosa, não importa a religião, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Qual é a verdade? Buscai a verdade. Deus. Deus é uma verdade imutável. Suas leis são imutáveis. Nada muda. O que muda? Muda as leis criadas pelos homens, as ideias criadas pelos homens. Mas o que Deus criou é imutável. Nada sai do lugar. Tudo está dentro de uma ordem programada, organizada, correta. Então, tudo aquilo que estiver errado no nosso planeta Terra e que se falar que é Deus, você abra bem o teu olho, porque Deus não comete erros. As suas leis são soberanas. Agora, o humano quer ser Deus. Tem muita gente que quer ver ser Deus, que consegue mandar no planeta Terra e no universo. Então, nós temos que entender que nosso crescimento, a nossa fé, nosso amor a Deus é uma das maiores e maior mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Na tradução correta, o amor de Deus sobre todas as coisas. Presta atenção. O amor
de Deus sobre toda a sua criação. Então, quando você for trabalhar, coloque o amor de Deus, a partícula divina, para que tudo realiza conforme a vontade do Criador e que tudo seja da melhor forma possível nas nossas vidas. As provas dessa fé religiosa. As almas vivem, chove-lhes ao seu redor. A alma vive. O espiritismo, o cristianismo vem falar. A alma dos mortos vivem. As almas dos mortos se comunicam, aonde quer que eles estejam. Quer que eles estejam no quais bons, quer que eles estejam nos medianos, quer que eles estejam num bom lugar, quer que eles estejam num lugar ruim. As almas dos mortos se manifestam. E aí entra, somente a caridade pode aliviar. Fora da caridade não há salvação. É essa que é a grandiosidade da doutrina dos espíritos. Porque lhe fogem de observá-la. Quer dizer, a pessoa não quer saber dos mortos. Ah, eu não quero saber dos mortos, não quero saber o que os mortos falam, não quero saber. Isso não é espiritismo. Espiritismo é saber onde os mortos estão. O que eles estão fazendo? Eles podem auxiliar? Eles precisam de ajuda? O que os mortos precisam? Porque eles são imortais. Eles viverão eternamente, jamais morrerão. E vão reencarnar com esse processo de melhorar a reencarnação. O processo de melhorar a reencarnação é esse trabalho que nós fazemos no seio da nossa família, socorrendo os nossos entes queridos, vivos e mortos, levando para as escolas e hospitais pronto-socorro, socorrendo os vivos para que eles não fiquem obsediados e nem fascinados, e nem subjugados, e nem doentes, e nem infelizes. É esse o nosso trabalho. É isso que é cristianismo. E é isso que é espiritismo. Ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. A mediunidade. A mediunidade, o crescimento, o aprimoramento se adquire. Deus nos dá isso, a mediunidade, como meio de comunicação, de estar com Ele. Mas a amplitude e o desenvolvimento da mediunidade, cada um de nós teremos que nos esforçar para melhorar essa perfeição, que é a nossa mediunidade. Em certas pessoas, a fé aparece de modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Então, pessoas que tem hora que ela faz uma prece, e essa prece se abre, chove os fluidos curadores. Ela já estava inato dentro dela, ela pede ajuda, ela tem. A mediunidade já está aflorando, que é o meio, a mediunidade é o meio de comunicação com Deus, com os espíritos superiores. Mas também para aqueles que não a compreendem, é um meio de comunicação com as almas inferiorizadas. Então, o estudo faz com que nós saibamos ir buscar essas energias superiores para ajudar as almas inferiorizadas. Isso que é o conhecimento. E nós não precisamos ter medo desse conhecimento, porque à medida em que nós adentramos nesse conhecimento, melhor nós ficamos, melhores nós desenvolvemos o nosso potencial. E nós vamos sentindo cada vez melhores, mais saudáveis, mais felizes, e a nossa família consegue um bem-estar físico e emocional. Isso que é importante para todos